Olá, pessoas! Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um Café com Psicologia. E se vocês prestarem atenção na skin de hoje, vocês já vão ter aí um spoiler sobre o que nós vamos conversar hoje. Um assunto extremamente importante, uma área que é pouco falada, mas que nós estamos aproveitando, inclusive, esse ano de Copa, nós estamos gravando em época de Copa para falar da importância da psicologia do esporte. E hoje comigo eu estou recebendo duas pessoas extremamente importantes e competentes para poder falar sobre o tema. Nós estamos recebendo aqui a nossa presidente da Comissão do Esporte e nós estamos recebendo uma psicóloga do esporte e especificamente aqui trabalhando no nosso clube goiano, o maior, o menor, não sei, eu não vou entrar nessa treta, mas psicóloga do esporte no Goiás. Sejam muito bem-vindas. Eu vou deixar com que vocês se apresentem, porque vocês vão falar isso de uma maneira muito mais competente do que eu. Vamos começar com vocês, Adora? Então vamos lá. Isadora Gonçalves, recebi aí uma questão de assumir, né, a comissão da psicologia do esporte. E estou aí como presidente da psicologia do esporte e trouxe aqui a Ana comigo para que a gente possa falar sobre a psicologia do esporte, né, trazer também o que nós estamos realizando enquanto comissão, né, enquanto proposta dentro da gestão avançar. Primeiramente, agradecer pela oportunidade, pelo convite, né? É sempre um prazer falar de psicologia, ainda mais de psicologia do esporte. Eu vivo isso hoje, né? Vivo disso hoje. Eu já sou formada há 11 anos e, assim como eu falei ali nos bastidores, né? A psicologia do esporte, ela não aparece na nossa grade curricular. E aí, toda a bagagem que a gente vai adquirindo para ter experiência, para trabalhar num clube, vem posteriormente. Então, no esporte especificamente, eu já atuei no Cruzeiro SAF, ali entre 2022 e 2024. Hoje estou como psicóloga no Goiás Esporte Clube. Tenho experiência aí também em docência, coordenação de curso, psicologia social, né, treinamento e desenvolvimento. Então, a gente acaba percorrendo por várias áreas, mas hoje a psicologia do esporte tem meu coração. Muito legal. E antes da gente começar, várias perguntas, várias coisas. Eu vou me segurar, inclusive, para não levar para as curiosidades mais do que para as questões técnicas. Mas vamos começar definindo, então, o que é a psicologia do esporte, gente? Então vamos lá, né? Psicologia do esporte, assim como as outras psicologias, quando eu me recordo na minha época da graduação, que quando se falava psicologia do esporte foi algo até que eu trouxe para os integrantes do grupo, né, da convicção de que, poxa, a psicologia do esporte tem um espaço de atuação, tem uma área de trabalho, tem um campo de trabalho, e o quanto eu tenho aprendido, né, com os integrantes da comissão, de como a psicologia do esporte, ela é sim uma área de atuação, tanto de trabalho como também de pesquisa para o psicólogo. E aí é algo que nós, enquanto comissão, né, já vou antecipar, é algo como comissão, nós estamos trabalhando. Em primeiro momento, nós começamos a trabalhar com os estudantes de psicologia, trazendo sobre o que é a psicologia do esporte. Então, o que é a psicologia do esporte? O que o psicólogo do esporte faz? Então, desmistificar alguns conceitos, algumas informações que a gente tem, não só da psicologia do esporte, mas com a psicologia como um todo. E aí, depois disso, agora em segundo momento, nós, enquanto comissão, nós estamos agora trabalhando na parte de normativa, da escrita, da pesquisa, né? Extensões, A presidente fica feliz. que é realmente de deixar documentado nossos Exato. trabalhos, né? E de que também o nosso trabalho, deixar aqui também já, de que o nosso trabalho dentro da psicologia do esporte, ela tem sido referência para outros locais. O nosso trabalho e a equipe pela qual eu estou fazendo parte, ela tem feito um diferencial, né? Nós tivemos aí no mês de maio um ciclo de palestras onde nós organizamos esse ciclo. Nós intitulamos como Prevenção e Promoção da Saúde dentro da perspectiva da psicologia do esporte e levamos aí para os estudantes de psicologia. E foi tão interessante que tanto os estudantes de psicologia
como também os coordenadores, depois do momento da palestra, eles começaram a ampliar a questão de como é essa atuação e de que poderiam abrir campos para o estágio, abrir campos para uma disciplina extracurricular ou uma disciplina, uma ementa, né? Incluir essa disciplina também. E aí, essa foi a nossa proposta no mês de maio. Nós fizemos essa palestra presencial nas faculdades de Goiânia e depois nós fechamos esse ciclo com uma palestra online, onde aí os profissionais da comissão também trouxe sobre essa perspectiva da psicologia do esporte. Então, o que é a psicologia do esporte, né? É onde o que eu aprendi com as minhas colegas é que a psicologia do esporte ela está onde o ser humano está. Então, onde o ser humano estiver ali, a psicologia do esporte ela também estará. Legal. Ana, o Sim. que o psicólogo do esporte faz? Bom, pegando um pouco do link do que é a psicologia do esporte enquanto ciência, né, que estuda a pessoa ali em movimento, independente de ser alto rendimento, independente de ser uma atividade física, um exercício físico, o psicólogo do esporte ele faz muitas coisas, né? Quando a gente fala ali de alto rendimento, esporte, formação, base, a gente precisa partir do princípio de cuidados. Né, uma das bases, porque é o que eu sempre falo até nas palestras, né, antes da gente fazer psicologia do esporte, a gente faz psicologia. E aí a base que fundamenta, né, as nossas práticas é o cuidado. Então a gente tem esse cuidado com a saúde mental, a gente tem ali uma periodização, uma sistematização do que é feito, um cronograma semanal do que vai ser feito. Hoje eu atuo mais nas categorias de base, mais na formação. Então, eu tenho as atividades coletivas, tenho os atendimentos individualizados. E aí, um ponto muito importante. Psicologia no esporte não é psicologia clínica. A gente não faz psicologia clínica enquanto estamos dentro de uma instituição. A gente faz a psicologia do esporte com atendimentos pontuais, bem específicos, objetivos. Porque a gente não consegue ter uma profundidade ali, né? Só que a gente precisa conhecer esse indivíduo que está no contexto de rendimento, de performance. Então, tem as entrevistas psicossociais que a gente faz, aplicação de testes, principalmente pré-temporada, pós-temporada de campeonatos, competições. Hoje eu gosto muito de trabalhar com a ciência, né? Então, eu desenvolvi um formulário de prontidão e fadiga mental, em que eu consigo monitorar diariamente ali, a gente está fazendo um teste com sub-20, a gente consegue monitorar diariamente como que eles estão, como que está a aptidão deles para ir para o treino. Né? Então, eu consigo monitorar irritabilidade, ansiedade, motivação e energia, exaustão cognitiva, tudo o que pode influenciar para ele ir para o treino. E, além disso, quando se fala de formação, existem também os pais, porque é uma tríade, né? A instituição, os pais e o atleta. Então, uma das preocupações que eu tenho também, enquanto psicóloga no esporte, é a formação dos pais, junto com a formação dos atletas e também a formação dos colaboradores, porque nós trabalhamos com crianças e adolescentes. Então, o psicólogo do esporte hoje, ele tem essa parte do cuidado, dos atendimentos, das atividades coletivas, da parceria que a gente precisa ter para um trabalho multidisciplinar com as demais áreas. Eu não trabalho sozinha. Psicólogo do esporte não consegue trabalhar sozinho. Eu preciso entender sobre um contexto com a nutrição, com a fisioterapia, com as comissões técnicas. Então, por ser um trabalho também multidisciplinar, a gente precisa estar ali em todos os ambientes. A gente precisa ser visto para ser lembrado que a gente está ali de alguma forma. Pelo que eu entendi, você trabalha muito. Bastante. Tem um ponto interessante que, inclusive, eu aprendi dentro do movimento que a comissão fez, a psicologia do esporte, é que o psicólogo do esporte ele não trabalha apenas com alta performance. Não. Ele tem, nós hoje, ainda bem, né, temos várias vertentes, vários vieses dentro da psicologia do esporte. Hoje a gente já tem o CrossFit, a gente tem a psicologia do esporte para o envelhecimento, a gente tem a psicologia do esporte específico para musculação, a gente tem a psicologia do esporte para arbitragem, que inclusive é um trabalho, uma sugestão que eu trouxe. Nós temos 2 árbitros goianos na Copa do Mundo, né, que foram para lá, estão lá, inclusive um deles abriu o primeiro jogo da Copa do Mundo. Então, esse trabalho com arbitragem é muito bacana. A gente tem as comissões técnicas, temos os staffs. Quem trabalha com a psicologia do esporte, com o esporte, também precisa de nós, de alguma forma.
Então, assim, é multi, né? É tudo muito ali. É um cenário que envolve não só os atletas, é para além. Como eu estou no futebol, eu costumo falar que a psicologia do esporte também precisa ir para além das quatro linhas, né? A formação, o monitoramento, a psicologia social ela também nos atravessa, como Kátia Rubio traz muito, né? Toda psicologia ela é social. Sim. Então, aquele sujeito que está inserido no contexto do esporte, eu preciso saber de onde eles vêm, eu preciso entender, porque vão ter algumas questões da própria cultura, da própria criação, que vão interferir na constituição de personalidade, por exemplo, no nível de concentração, no nível de motivação. Então, eu preciso conhecer muito bem esse ser humano. Então, vai muito além ali do que a gente vê nas telinhas. A busca pelo esporte também vai diferenciar de acordo com esse contexto social. Sim. A gente sabe que o esporte ele é um fator de proteção para as pessoas. Então, assim, ele é esse campo para que nós possamos ter pessoas se beneficiadas, né, do processo da psicologia. A gente vê muito ele também como transformação social, Sim. né? Além de ser um fenômeno social, ele vem como um fenômeno que gera essa transformação social. Sim. Muitas pessoas hoje vão para o esporte não só porque querem uma atividade, vão porque vê ali uma ascensão mesmo de vida, vê uma mudança de chave, né? Vê uma condição de estar fora daquela realidade que muitas vezes não quer estar. E aí é um papel nosso também entender, né? Sim. Isso e saber como conduzir. Porque geralmente está ali, mas vai conseguir lidar com a pressão do esporte? Está. Até que ponto custa esse sonho, né? Então é um trabalho também que a gente tem que estar bem próximo. E como é que você tem percebido, trabalhando na psicologia do esporte, a abertura para psicólogos do esporte? Boa pergunta. Eu venho de duas realidades diferentes, né? Eu venho de uma realidade de Minas, agora estou em uma realidade de Goiás. E assim, eu acredito que vai muito da postura profissional, de como a gente chega, de como a gente mostra o nosso trabalho, de como a gente mesmo valoriza e legitima isso diante do esporte, diante de uma comissão, diante do próprio atleta. Se ele entende que realmente ele confia em mim para falar, ele vai me procurar. Talvez não no meu tempo, mas no tempo dele. Então, acredito que vai muito dessa condição da postura, da ética profissional, de como eu apresento para os atletas, de como eu apresento para as pessoas o que é a psicologia do esporte, né? Há um tempo atrás, ainda existia muito estigma, existia muito tabu da própria psicologia e ainda mais da psicologia do esporte, porque a gente vê muito mais mulheres na psicologia, Sim. né, do que os homens. Então acaba que a psicologia ela vem para um lugar mais feminino do que masculino. Então há um tempo atrás ainda se tinha muito esse machismo, se tinha muito essa desconfiança até de comissão técnica. Não vamos contar com ela não, porque... E hoje não, acredito que com essa postura a gente vai conseguindo chegar, alcançar pessoas, alcançar espaços e ser valorizado. Que eu acredito que para mim é o mais importante, assim, de chegar e procurar. Agora a gente está numa semana de decisões, e assim, é a semana que eu mais trabalho. Os atletas me procuram muito. Ana, preciso conversar com você. Tanto antes de jogo, quanto depois de jogo, né? E aí, como eu tenho também o formulário, me ajuda a identificar um atleta que está mais irritado, para chamá-lo, um atleta que está mais desmotivado. Então, é uma forma, né, que a gente vai tentando. Eu costumo falar que aqui eu vou introduzindo novas técnicas, vou fazendo novas coisas diferentes de quando eu comecei. Então, a gente também vai entendendo um pouco mais essa psicologia do esporte e vai passando isso. Quando você falava, eu me lembrei aqui, né, da série, imagino que você já tenha assistido ou escutado falar, que é a do Ted Lasso, Ted né? Lasso. Que ele mostra muito esse cenário. E ele tem, né, acho que na segunda temporada, se eu não me engano, que ele tem a inserção de uma psicóloga Na equipe. da equipe, né? Que tem essa resistência inicial, mas depois ela vai conseguindo acompanhar. Assistiu, Isa? Não. Assista. Cheguei a assistir. Muito bom. Tá aí uma indicação. Fica aí pra vocês. Assistam Ted Lasso, é muito legal a série. Além de desses pontos, né, é uma série legal, de fato, uma série muito boa. E deu pra ouvir, deu pra fazer essa ligação do que você mencionou, né? Eu acho que tem, de fato, essa resistência, começa achando que é besteira e tudo mais, depois vão vendo que
essa pessoa, esse Funciona. profissional, Uhum. pode ajudar, pode facilitar e que trabalha com todo mundo, né? Não é só com os jogadores. Uhum. E os atletas, né? E como é que é para você hoje? Você me falou que trabalha com os atletas, com a equipe, com os pais, porque você trabalha, né? Aham. Com Com formação formação. esportiva. E é uma psicóloga só para tudo isso? Como é que é o gerenciamento do tempo, do trabalho e tudo mais? Ainda é um espaço que nós estamos conquistando. Então, aqui os clubes são bem tradicionalistas, assim. Então, por ser um espaço que a gente está conquistando, a gente tem que fazer o que a gente entende que precisa ser feito. E eu acredito que daqui a um tempo, até algo que está, né, no meu projeto ali, enquanto psicóloga aqui, é ampliar, criar um departamento de saúde mental, né, que eu acredito que precisa, né, em todas as instituições, tem psicólogo, tem que ter um departamento de saúde mental, porque a gente cuida pessoas. E no esporte, pelos aspectos psicológicos que existem dentro de um esporte, a gente precisa dar muito mais atenção, né? Porque ali tem a tendência de quê? De enrijecer emocionalmente, embotar emocionalmente muito mais esses atletas que estão ali pela pressão mesmo do próprio esporte. Então, sim, sou eu para todos, do profissional ao sub-8, estamos aí, Mas como é que você vê? Você trabalhou só no futebol. só no futebol. Como é que você vê hoje a abertura dos times para receber esse profissional? Hoje está bem melhor, né? Hoje a gente tem várias figuras no Brasil, Emily no Fluminense, a gente tem doutora Gisele no Palmeiras, que inclusive fiz supervisão com ela por muito tempo, é uma querida. A gente tem a Anaí Couto no Corinthians, que também é uma querida, acabou de fazer um podcast maravilhoso, né? A gente vai tendo contato com elas também. Marina Vidual, que foi também uma grande mentora para mim no início da carreira, que hoje está no Coritiba, passou também pelo Cruzeiro junto comigo. Conheci, ela tinha acabado de sair do Atlético Paranaense. Então, assim, hoje a gente consegue ter mais essa abertura, consegue falar mais sobre isso, usar as nossas redes sociais. Inclusive, a Emily tem até um instituto que fala sobre essa felicência, né, essa felicidade dentro do alto rendimento, do esporte. Ela estuda muito a psicologia positiva. Então, vai dando para a gente também essa bagagem teórica para conhecer novos autores, para conhecer novas abordagens. Acabou de lançar agora a Adriana Amaral, que é a minha professora de pós, a psicologia na Gestalt, né, a psicologia do esporte com foco na Gestalt terapia, que é muito bacana. A gente tem a psicologia do esporte na fenomenologia também, que Kátia Rupp também acabou de escrever. Então a gente vai conseguindo hoje, e com a chegada da Marisa Santiago na seleção brasileira, a gente consegue ter muito mais visibilidade e entenderem a importância do nosso trabalho, principalmente, dentro do futebol, dentro do esporte, que eu acho que é o principal. Eu ouvi, na última Copa Feminina de Futebol, a gente teve a psicóloga que acompanhou a seleção. Isso foi muito importante, né? Deu um boom para essa visão. E agora, a psicóloga também foi convocada. O que você percebe, o que vocês que estão na área percebem que foi importante para que a seleção masculina entendesse da importância, né? Porque a gente vem batendo nessa tecla ano após ano. Por que não tem um psicólogo? Por que não tem um psicólogo? Por que agora foi? Olha, eu tenho a minha hipótese. Conte-nos. Eu acredito que nesse momento, né, mesmo que talvez ainda não se tenha entendido o que é a psicologia do esporte ali, mas o papel fundamental dela nesse momento talvez foi para poder auxiliar nos traumas anteriores de algumas Copas e de outros anteriores. Lógico que ela estando ali, os espaços eles serão abertos, serão construídos, as pessoas vão começar a tentar a entender o que é de fato o que o psicólogo do esporte faz. Então aí nesse momento se abre campo e possibilidades para outras pessoas também atuarem e as outras pessoas também buscarem a psicologia do esporte. Talvez nesse primeiro momento tenha se visto como uma psicologia clínica lá dentro, mas que isso pode fazer com que amplie para esse espaço, para esse pensamento.
Eu tenho 3 hipóteses, assim, que eu percebo, né, até com a prática mesmo. Primeiro, pelo que a gente já suportou e passou, né, em Copas anteriores, e aí a última Copa a gente tem o Richarlison saindo chorando do campo quando ele é substituído, né, e não só pela substituição, mas pela performance dele, e depois a gente entende que houve um quadro de depressão, né, que ele traz isso para a mídia, ele inclusive retrata a importância de fazer terapia, dos jogadores cuidarem da saúde mental. Segunda hipótese que eu tenho é a questão geracional, né, que nós estamos diante de uma geração que, querendo ou não, precisa e requer de mais cuidado emocional, de mais fortalecimento, de mais compreensão, de uma escuta mais ativa. Dentro da psicologia do esporte, a gente costuma falar do aterramento, né, trazer eles mais para a realidade, né, com uma certa facilidade. E uma terceira hipótese seria a legitimação do Lancelotti, né, o quanto para o técnico e comissão é importante ter um psicólogo do esporte lá dentro, né, inclusive para ele, enquanto técnico, essa figura era essencial, fazia parte da comissão. Então isso também contribui muito, uma comissão técnica ter a consciência da importância do cuidado emocional junto com o cuidado físico e performance. E enquanto você falava, eu me lembrei, né? A gente está aqui focado mais no futebol, pela sua atuação e pelo momento em onde nós estamos. Mas as Olimpíadas também foram muito importantes, né? Para esse cenário. verdade. Até a própria Rebeca, que veio para Uhum. falar, né, do seu histórico, do acompanhamento com a psicologia clínica, com a psicologia do esporte. Então, esses espaços e essas pessoas dando visibilidade, se eu não estou enganada, se não me falha a memória, se eu estiver errada, vocês desconsiderem. Mas vocês vão poder me validar também. O Conselho Federal fez uma campanha com a Rebeca, não foi? Não teve isso? Eu acredito que teve Eu acho que na teve. época das Olimpíadas. Nas Olimpíadas. Eu acho que teve Rebeca e eu acho que teve algum outro atleta que eu não me lembro. Que trouxe essa visibilidade, né? Porque, pô, a Rebeca, medalhista, vem falar dessa importância, isso abre campos para nós, né? Então a gente vem vindo de uma escalada importante, né? A seleção feminina, nós nas Olimpíadas, agora. E esse ponto que você me falou, eu achei muito legal, que é uma das pautas, inclusive, da nossa gestão, de pensar nos aspectos profissionais, de fato, dos campos profissionais. E quando você traz o aspecto do Ancelotti, dá para a gente ver que é exatamente isso. A gente precisa não só estudar e ser muito bom do ponto de vista técnico, porque isso é uma obrigação, Sim. mas a gente também precisa mostrar para as pessoas e fazer os grandes entenderem que, inclusive, é bom para a própria imagem que eles se associem a nós. Sim. Isso é importante, porque, de fato, é uma chancela do Ancelotti, que é um cara extremamente respeitado, né? E Marisa fez trabalho lá na seleção, né, a 2020, 2024, não me recordo, ela fez um trabalho anteriormente. Marisa vem de uma bagagem do Bahia. Marisa hoje está no Grêmio, passou pelo Cruzeiro também, inclusive eu tive a oportunidade de conversar com ela, de estar com ela, porque ela fazia os atendimentos das meninas do feminino, né, das atletas do feminino. Uma excelente profissional, e tudo vem dessa bagagem técnica, científica, política, né, de uma forma ou de outra. Essa visibilidade, ela, querendo ou não, ela gera para nós pontos a nosso favor. Não é no sentido de mostrar que eu estou fazendo, mas de mostrar e honrar mesmo o nosso código de ética, né, de uma forma ali totalmente honrosa, fazer o que tem que ser feito. É o que eu sempre falo, gente, não importa, eu tenho que fazer o que tem que ser feito, né? E eu acredito que isso também gera um impacto. Eu acho que pessoas nesse compram. momento também, mostrar o que está sendo feito também é importante, né? Para poder fazer com que a psicologia do esporte ela possa crescer. E eu acho que esse ponto, né, quando a gente mostra, acho que a gente inclusive mostra para os atletas de que, opa, a Rebeca se preocupa com isso, é medalhista, né? Sim. E assim, Não invalida. Então, se ela, que é medalhista, ela se preocupa, por que talvez eu não possa me preocupar? exatamente, ou até às vezes, tanto para esse lado quanto para o outro, né? Fala, opa, eu preciso disso aí, porque, né? Se ela tá lá e afins, e também, né? Eu tô passando por uma dificuldade, se ela usa porque desse recurso, porque eu não. Sim. Isso vai sendo muito importante. Entre eles mesmo. Raíssa Leal.
por Aí, exemplo. sim. Ela fala da terapeuta dela, ela fala da Abertamente o tempo psicóloga inteiro. dela o tempo todo. E o quanto isso é importante, Sim. né? Ela acaba de ganhar ganhou ultra mega medalha ali de ouro, ouro, ouro. E ela exalta a psicóloga, inclusive a psicóloga dela às vezes está até presente ali Sim. com ela, né? O que é muito importante. E ela exalta isso e traz essa reflexão, né? Poxa, o que é trabalhado? O que é feito? Exatamente. Qual é o contexto, né? Porque você vem para esse lugar. Não é clínico, né? É um lugar Ponto certo ali. que é o ponto certo, que inclusive deve ter o clínico, essas atletas que a gente tá falando, deve ter os psicólogos clínicos, Sim. tem um psicólogo do esporte. Enquanto você estava falando que ela está lá, acho que isso vai direto também a uma construção da psicologia que a gente precisa quebrar e acho que a gente está conseguindo. Uhum, Das pessoas terem coragem de bater no peito e falar, isso aqui é minha psicóloga. uhum. É o orgulho da psicóloga, assim como é o orgulho da Nutri, não sei o quê. Sim. Isso é muito legal. Ganhar as estrelinhas da psicóloga Ganhar as estrelinhas da também. Mas é psicóloga. exatamente isso. Porque isso é muito legal. Eu atendo atletas hoje do futebol feminino, e aí direto, eu não posto, né? Mas elas direto me marcam. Acabei de sair da sessão com a minha psicóloga, né? Então, assim, elas já têm esse olhar, né, da importância do cuidado emocional junto ao cuidado. Isso é muito legal. E aí assim, é sensacional. Para mim, isso vale muito mais o fato deles conseguirem valorizar o nosso trabalho. Não, eu não posso ir para uma competição sem antes ter a minha terapia. Uhum. Né? Nossa, eu não posso ir para essa final sem antes ter um momento com a Ana. Né? Então, eu propus aí nessas finais, agora que a gente está tendo na categoria, fazer os vestiários. E aí tem muita gente que me mandou muito direct, né, Ana? Esses vestiários são frases que você tira da IA. De onde que você busca essas frases? Eu falei, não, gente, é tudo construído, é metodologia ativa, né? É tudo muito científico, inclusive, baseado em Bandura, teoria da alfa-lactácia. Então tem todo Vocês estão achando que é teórico. bagunça? Não é bagunça, gente. Muito estudo, né? E aí eu faço as atividades. Às vezes, uma frase que um fala, eu já anoto e levo. Vou para a comissão fazer observação de treino. Uma frase que eu vejo que o técnico enfatiza muito, vai para o vestiário. Então, assim, é tudo muito intencional, é tudo muito científico, é tudo muito estudado para ser feito, para ter uma qualidade e o principal, para ter o efeito que a gente precisa. Sim, e de novo me lembrei de Ted Lasso, né? Porque eles têm lá. Não vou dar spoiler, vocês assistam. Mas tem uma frase específica. Nem Já tá precisa com assistir vontade. mais. Não, assiste Nem que você vai ver que é bom. E tem a frase lá específica que a gente só assiste aquilo e você acha uma frase aleatória, motivacional, barata. Mas não, faz parte de todo o contexto e que traz o efeito necessário. Eu queria te perguntar, de um ponto do que você mencionou. Uhum. A psicologia é majoritariamente feminina e dentro do espaço onde você está, nós sabemos que o peso maior ele é masculino, mesmo que você tenha mencionado trabalhar com atletas femininas, né? Assim, mulheres no esporte. Como é que é isso para você? É muito difícil? Tem que todos os dias posicionar, cavar? Como é que é esse espaço? Acredito que vai muito dessa primeira impressão também, de como eu chego, de como eu me apresento, mas é algo que é construído com a convivência. Né? Não é algo que assim, tá pronto, tá todo mundo, né, antimachismo, anti-assédio, não. É uma construção diária. Então, assim, essa ética, a forma que verbaliza, às vezes um perfume, às vezes, né, a gente precisa entender também a vestimenta, precisa entender o nosso lugar. Não é sempre que eu vou estar ali do lado deles, às vezes a minha observação ela precisa ser mais de longe. Então, vai muito dessa expertise mesmo, que a gente vai adquirindo com a prática, de entender o nosso lugar, de muitas vezes até sugerir se a gente pode estar, né? Posso estar confortável para todo mundo? Porque tem reuniões que são 60 homens e eu de mulher, né? Hoje a gente tem 308 atletas, homens, e às vezes só eu estou lá no meio deles. Então, eu preciso entender também os meus limites, do meu conforto, não só enquanto profissional, mas enquanto mulher nesse espaço masculino, entender a minha profissão e deixar isso claro para eles também. Olha, até aqui é o limite. Passou daqui, a gente tem outra perspectiva. Eu acho que é muito construído. E agora uma curiosidade que eu fiquei aqui pensando. Você faz toda essa construção, naturalmente acompanha, imagino,
nos jogos, né? Os resultados e tudo Sim. mais, até porque faz parte dos dados para o seu trabalho. Aham. Como é que fica o seu lado torcedora quando eles estão lá no campo fazendo o negócio acontecer? Gente, eu vou falar pra vocês, eu sou boa do coração. Porque é uma prova mesmo, assim, quando eles estão ali, dependendo agora que são finais, a gente sofre um pouco mais. Sofre, e aí dependendo, é óbvio que a gente vai ficar gritando, vai ficar, mas tem coisas que você fica ali, tipo, ai, fulano, tem que dar o passe, tá certo, né? Que você fica ali meio que emanando vibrações para aquilo acontecer. Só que isso melhorou muito em mim, sabe? Porque eu sempre gostei de futebol, apesar de ter vindo há pouco tempo para a psicologia do esporte. Então eu tento controlar muito em mim, até porque a comissão está ali, a direção está ali e eu preciso estar Você ali não está como como um apoio, torcedora, né? Você está lá trabalhando. trabalhando. E aí quando eu vejo que alguém está passando do time, se eu também estou passando, como que eu vou cobrar dele uma postura, né? Então eu tenho muito esse cuidado. Agora, né, se a gente for para um outro espaço, e não tiver a trabalho, aí a Aí é torcedora outra encara. Aí o papel de torcedor. Ah, tá de terceiro? não sei o quanto você tem hoje, né, se especializado e trabalhado nisso, mas um ponto que dá pra gente puxar o gancho é na corrida também, né? Sim. Sim. Hoje, como é que tem sido o trabalho do psicólogo do esporte? Gente, eu sou consumidora, né? Eu sou a consumidora da corrida. Eu tô Aham. do outro lado. Ela é a desse cliente, comercial. Você ela é a cliente paciente. que busca Ela é pessoas a atleta, para... gente. Aceita. É para poder vir, né? Então, se Uhum. você é aquela pessoa que ainda não veio para a corrida, experimenta, né? Depois que você vier a primeira vez, todos os outros dias você vai necessitar desse estímulo e desse Uhum. É o que ela diz. impulsionar da corrida. Ah, Não, você não correu ainda, espera. Calma, seu dia Tá tá chegando. chegando. Isso aí. Tá chegando. Então, assim, o que que eu vejo, né, com o público, as pessoas com quem eu convivo, da corrida de rua? Existe ainda um empenho ou uma questão de alto desempenho muito grande. Uhum. Então, nós corredores, principalmente corredores amadores, a gente tem ali a nossa rede social paralela, que é o Strava. Então, ali a gente Uhum. acompanha, né, o pace da pessoa, a velocidade, o tempo. Nossa, mas fulano já correu, já fez isso, já fez aquilo. E assim, eu tenho grupos também que eu acompanho, mesmo como consumidora, tá? Ali de vez em quando eu vou dando uma observada e fico observando, gente, olha, isso aqui caberia à psicologia do esporte, né? Se essa pessoa talvez estivesse sendo acompanhada ali pelo profissional, para entender e compreender que essa atividade física ela vai para além do processo de alto rendimento, né? E eu vejo também o quanto o corpo e mente, eles não precisam ficar separados, não precisam ficar numa disputa, eles podem associar, Se e a gente conectar. pode Uhum. aprender muito com a questão do alto rendimento, mas também como fazer, o que não fazer a partir desse alto rendimento Uhum. também. Uhum. Então, regulação emocional, a questão de disciplina, Uhum. de constância, de entender que nem todo treino é o mesmo treino todos os dias, né? Você vai treinar, mesmo que você faça a mesma coisa todos os dias, É diferente. é diferente. Entender que corpo e mente, eles não são separados, né? E que ao mesmo tempo em que você pode utilizar o alto rendimento como algo, como benefício, tanto para a questão de entender, né, que esse alto rendimento vai me auxiliar talvez na regulação emocional, disciplina, constância, entender que o Uhum. treino ele não vai ser, pode ser o mesmo treino, mas ele segunda-feira ele vai ser de um jeito, terça-feira ele vai ser de uma forma diferente. O seu corpo ele vai te responder que esse treino, esse trabalho, ele vai para além do esporte ali, Uhum. que vai antes também do processo de alimentação, no Uhum. processo mental, né? Então, tudo vai envolver e vai englobar esse profissional e esse paciente que está ali buscando pela psicologia do esporte. Então, eu vejo que o psicólogo do esporte ele precisa compreender essa amplitude desse indivíduo. Se ele fizer apenas um recorte do esporte pelo qual ele convive, ele não consegue trazer uma atuação profissional. Sim. Ele não consegue levar o trabalho que seria proposto de trazer o benefício que, de fato, aquele profissional ele precisaria receber.
E isso que você falou é legal, porque resgata um ponto, né? Que a gente conversando aqui, aí a gente às vezes fala a importância da psicologia do esporte e tudo mais, mas no lugar de torcedora, vamos trazer agora para o contexto da Copa, a gente vai muito para aquele lugar assim, tá vendo? Se tivesse um psicólogo, tinha ganhado. A gente sempre vai para esse lugar, né? Tem que ter o psicólogo do esporte, porque vai ser Tá garantia de descontrolado. vitória, Aham. né? E como é que você lida com isso? Porque não é isso, né? A Não é questão não é isso, não é garantia de que, nossa, tem psicólogo, ganhou. É, o exemplo que a gente tem hoje da Copa é o Rafinha, né? Ele, inclusive, saiu no primeiro tempo do último jogo contra a Escócia, com uma dor, e, inclusive, ele não vai voltar para o próximo jogo. E aí, nos bastidores, né, tem se falado dos problemas familiares, inclusive financeiros, que ele tem passado, que provavelmente, né, tira um pouco do foco, tira um pouco da atenção, tira um pouco da concentração, e aí lesiona mesmo, Uhum. né? Então, quando vem essa pressão, gente, eu sempre falo, é um contexto. É um contexto, não tem como a gente jogar a culpa só em um e em outro, é um time, né? São várias áreas trabalhando, se comunicando, se conectando juntas para fazer isso acontecer. E aí tem um fator muito importante, até falando dessa questão de lesão, que está dentro da nossa atuação também, né? Porque se o atleta não está bem, se ele não está pronto para treinar, ele vai treinar de uma forma que ele vai colocar mais força na corrida, e aquilo talvez vai gerar um desgaste e gere uma lesão. Ele vai entrar desconcentrado, vai correr ali de uma forma, pode gerar uma entorse. Então, é um papel nosso também verificar essa prontidão, verificar constantemente, por isso a importância da periodização e sistematização do nosso trabalho, Uhum. para que não fique uma coisa solta, né? Para a gente poder verificar, não, ele está numa crescente evolutiva, não, ele está numa crescente desequilibrada, vamos atuar, né? Não esperar o negócio transbordar para atuar, para buscar essa ajuda também. Então, assim, lidar com a pressão, acredito que a gente precisa o tempo todo, né? Até por trabalhar com isso, e é sempre ter muito essa devolutiva, gente, é um contexto, não é só a psicóloga. É um Exatamente. contexto. E a psicologia tá lá não é para fazer ganhar, né? É para fazer isso, é para cuidar do atleta, é para cuidar da seleção, é para cuidar disso tudo, em pontos que podem favorecer a vitória ou podem favorecer perder de uma maneira Resiliente. resiliente, essa é a palavra, né? De uma maneira resiliente, vamos analisar o que a gente pode Acredito que fazer. até para perder, você tem que saber perder, tem que estar preparado pra Exatamente. Eu não perder, sei se né? foi na última Copa, obviamente você vai saber muito melhor do que eu esses pontos, mas eu acho que foi na última Copa, de que quando a gente perdeu e foi eliminado, foi aquilo, de que o técnico foi embora, largou os Todo jogadores mundo lá, no né? campo. Aí impossível, como psicóloga, a gente olhar para aquilo, e olha que eu não sou do esporte, nem nada, né? Tô só aqui de forma, mas como psicólogo, você olha e fala, Perdeu ali muito. tem um negócio aqui que tá errado e isso aqui provavelmente explica muitas Se a coisas. gente trouxer isso para a psicologia nossa, né, enquanto psicólogo, né, nem só psicólogo do esporte, mas psicólogo clínico, vendo uma situação dessa, alguém que já foi tão abandonado na vida em vários contextos, aí, nossa, alguém que me acompanhou durante muito tempo me abandona agora, nesse momento que eu estou precisando de um consolo, de alguma coisa assim. Então, pensa como é voltar aí para essa sentimento. Copa de novo, voltar para esse jogo de Sim. novo. E é nesse aquele lugar. negócio, né? Assim, que a gente tá falando, só vale alguma coisa se eu ganhar. Se eu não ganhei, eu não quero nem saber não e é. foi embora. E é o líder, né? Como é que o líder, na derrota, na eliminação, ele vira as costas, vai embora e larga o time lá, né? A gente já percebe que aquele momento, se tivesse um psicólogo ali, Não teria isso acontecido. não teria acontecido, porque ele teria trabalhado esses pontos antes. E como que se fala muito que somente o alto desempenho, a alta performance, ela não é importante, mas aí quando ela falta, Eu vou embora e eu largo vou isso embora, aqui. largo todo mundo. Então ela é importante. Sim. Uhum. Para a gente caminhar para o final, não posso deixar de, obviamente, aproveitar a nossa psicóloga do esporte aqui e falar da nossa seleção. Eu não quero falar de pessoas específicas, eu quero falar de movimentos específicos que eu percebo. Você vai me falar se eu estou certa ou se não. Uma coisa que eu percebo nos jogos da nossa seleção é que o Brasil, a seleção, ela desespera em alguns momentos. E parecem que são momentos muito específicos assim, né?
Claro, quando a gente toma um gol, Uhum. dá uma Desestabilizado. enlouquecida. E também quando o jogo não tá tão confiável, assim, ou confiante que a gente vai ganhar, no final a gente perde muito também. Porque tem, inclusive, um histórico, né? A gente levar gol no final, no finalzinho, na prorrogação. Por quê? Porque desespera e parece que acontece alguma dessas coisas, vai alguém lá, é qual o caminho de formiga? Você passa o dedo, lá a formiga, todo vai cada um pro lado maluco, e leva um tempo Vontade. para juntar de novo. O que que você percebe como equipe mesmo? Por que que acontece? O Brasil claramente desestabiliza e fica maluco. E aí não é uma questão do Brasil, né? É uma questão do futebol do Brasil. Porque se a gente for pegar, né, e olhar, começar a assistir todo domingo os futebols que a gente tem por aí, a gente vai ver Flamengo, vai ver Santos, vai ver, né, vários outros times que existe essa dificuldade de autorregulação. Pós-perda de bola, pós-gol, pós-cartão, existe ali um certo desequilíbrio. E aí a gente pode partir de dois pressupostos, né? O quanto a nossa personalidade, ela interfere naquilo que a gente faz, naquilo que a gente produz, independente de esporte, independente do que a gente está fazendo, principalmente falando de performance. E o quanto também, não só esse viés da personalidade, mas o quanto os fatores do próprio esporte, muitas vezes, provocam isso nos jogadores. Hoje, né, a gente já tem aí os fotógrafos que ficam na beira dos campos. Não sei se vocês já observaram. Há um tempo atrás isso não existia, né? Pelé, Garrincha, isso não existia. Isso também é um fator que às vezes pesa. Que ele tá ali, ele tá registrando um momento do chute, ele tá registrando uma violência e a repercussão disso depois. Então hoje a gente precisa trabalhar vários aspectos. Aspectos sociais, midiáticos, aspectos da personalidade do próprio jogador. E eu falo que pela geração a gente precisa reforçar isso cada vez mais. Eles perdem e querem desistir, né? Perdem e largam. É Lidar algo com frustração. lidar com a frustração e com a expectativa, Sim. né? Porque às vezes entra também com o ego, com algo muito exaltado ali de que eu vou ganhar, já é nosso, e talvez não é. Técnica e tática não tá compatível com o cara que você vai jogar, mas tem raça, tem coragem, tem desejo, talvez isso sobressaia. Isso é trabalhado. Isso é muito legal, né, de você falar, só te interrompendo, porque isso é muito legal. Não é a técnica, não é só A tática. a tática. No campo, muita coisa aparece. Inclusive, eu acho, do que você falou, justifica muito o que as pessoas falam, né? Tal jogador, nesse time ele funciona, aqui ele não funciona. Vera. Porque é a ambiência, é a forma como ele está se vendo ali naquele momento, a autopercepção deles que fala muito, né? Então, a gente precisa lidar com todos esses fatores e procurar fazer um trabalho também voltado para isso. Copa. O Ancelotti ele tem um rigor com rede social, com uso de telas, com uso de celular, que eu acho assim sensacional, é algo que eu quero até utilizar. Entrou para concentrar, já vamos nos desligar disso aqui, vamos concentrar no que a gente tem que fazer. Então, hoje, se a gente for olhar para a nossa realidade de Copa hoje, a gente tem muito mais objeções, muito mais obstáculos que nos tiram o foco, que nos retira de fato do propósito de ganhar, de entender o ganhar também, do que nos colocar mesmo ao Hexa. E aí é um cuidado que a gente também precisa ter, de reforçar isso desde antes, de fazer esse trabalho para chegar lá e, cara, vamos pegar a Alemanha, super técnica, super tática, eles não desequilibram, Não eles quero que a têm gente um pegue, a fator... gente vai apanhar. Mas você tem raça, tem desejo, tem coragem, tá com vontade? Bora jogar, bora fazer. E é estímulo, né? E é trabalho, e é coesão, e é coerência, e é trabalhar a personalidade, é o atendimento pontual específico, é o trabalho com a categoria, é falar com a comissão que fulano não está se sentindo bem. Então são as pontas que a gente vai mexendo aí. Essa conversa, ela vai atrapalhar o meu lado torcedora. Porque eu com certeza vou assistir o jogo de amanhã, no caso a gente Tá tá olhando. gravando um dia antes, eu vou ser psicóloga. Tenho certeza que eu vou ficar olhando e a hora que eu quiser Seu xingar um papel não jogador, vai ser- não vou xingar o Seu jogador. papel não vai ser torcedor? Eu provavelmente vai dar um incômodo amanhã. 50-50. Porque é um negócio de pensar, né? De fato, inclusive quando você trouxe a Alemanha.
do ponto de vista de personalidade e personalidade cultural, a gente tem muita diferença, né? Muita. E Somos sanguíneos. Exato, exato. É a latinidade do negócio, né? A gente se afeta muito com essas coisas. E a gente, povo mesmo, né? Diferente da galera da Alemanha, né? Sim. Foi lá, fez, beleza, não é isso, vamos e vamos resolver o negócio. Isso é muito interessante, né? Eu acho que quanto mais cedo as pessoas de fato se apropriarem de que essas coisas são importantes, melhor. E eu acho que uma coisa muito interessante que você falou, inclusive eu gostaria que você falasse um pouquinho dessas mudanças no futebol, o quanto a gente ter estrelas no futebol hoje impacta o Brasil no campo. Porque assim, tem a pessoa, vamos falar nomes aqui, né? Mas não falar da pessoa específica, mas assim, é o menino Ney, que não é um menino mais. Mas coloca, não, ele precisa estar lá porque ele é uma figura importante, e afins. O quanto isso impacta o time? Eu tenho a impressão de que o Brasil, como seleção, tem uma dificuldade de jogar como time por conta dessas estrelas. E aí entra o ponto que a cultura acaba interferindo muito. Assim como o fotógrafo na beira do campo, a torcida tem uma grande pressão sobre o que vai acontecer lá também. Não é positivo, né? A gente sabe, enquanto psicologia, que monopolizar um sentimento, a gente acaba rejeitando algumas coisas que podem ser boas e viáveis, dependendo ali do que a gente está vivendo. Então, quando as pessoas abraçam mais algo, entendendo que aquilo pode gerar, né, um resultado positivo, a gente descarta e deixa de desenvolver até outras pessoas que poderiam ser recursos por mais tempo naquele lugar. Porque talvez ele entrando, né, não consiga fazer aí todos os restos de jogos que a gente precisa. Vai ser um momento ali específico, uma saída de bola, um passe, um gol que ele vai ajudar a gente a fazer. Mas não vai ser algo que a gente vai conseguir manter. Não vai ser algo que a gente vai seguir um trabalho, porque vai continuar, vai gerar, vai levar isso adiante. Acredito que o imediatismo, ele nos coloca muito nesse lugar de perda. E quando se fala, né, desse atleta em específico, acredito que a gente peca muito por esse imediatismo. A gente acaba perdendo quem já está lá treinando todo dia, que está realmente pronto, por entender que vai entrar lá e talvez não vai conseguir jogar os 90 minutos. Sim. Como alguém que já está pronto há mais tempo, com mais maturidade emocional, com mais maturidade mesmo de estrutura biológica, física, para aguentar, para estar ali, poderia estar fazendo, E né? é algo que você até já trouxe, que a questão dos papéis pelo qual eu estou, né? Qual que é o meu papel ali? Se o meu papel ele é um de desempenhar determinada função, se essa função ela não vai ter nenhuma significância como deveria, talvez eu não vou conseguir emocionalmente desempenhar esse papel. É algo Então, que eu ter uma preciso fazer. figura, uma estrela, né? Até que ponto isso beneficiaria ou não para nós enquanto Brasil? Eu vejo como um malefício, assim, a gente precisa olhar para os outros que estão treinando, para os outros que também estão prontos e que 19 anos, vão vir outras Copas. É esse cara que a gente precisa focar muitas vezes, porque a gente precisa preparar ele para ele vir em outros momentos, para ele ajudar em outros momentos também. E não focar em alguém que já está praticamente saindo, né, da Copa, se aposentando, talvez. Não sei, assim, eu vejo muito como malefício a gente tratar atleta como astro. E assim, né? A gente tá fazendo isso com o Endrick também, né? A gente tá botando ele como astro de novo. De novo não, né? Colocando, elegendo um próximo astro, né? E que pode não ser positivo, né? Nem para ele, porque a gente Nem já pra percebe isso nitidamente quando a escolha ali entre campo, né, entre outro e ele. E quando o outro é chamado, ele não é, automaticamente ele já se embota ali, então ele já tá sentindo o peso de ter que estar. Tenho que estar, já é um lugar meu. E que isso é fixado não só por comissão, isso é fixado não só por quem tá ali. Nós também, enquanto torcedores, temos parte disso. Sim, É a nossa cultura, né? Sim, sem sombra de dúvidas. Meninas, excelente papo. Com certeza eu vou assistir os jogos da Copa com uma outra perspectiva, com uma outra lente. E eu fico muito feliz em que nós estamos fazendo aqui no Sim. estado de Goiás, colocando
foco nisso e produzindo a respeito disso, porque inclusive é um campo de trabalho importante Sim. para nós. Sim, eu reafirmo que a nossa comissão da psicologia do esporte, ela tem integrantes ali extremamente importantes que vão fazer um diferencial na psicologia do esporte. No Brasil. Na Do história. Brasil. No Brasil. Muito bem. Onde é que os nossos queridos psicólogos nos assistem e te acham? Primeiramente, agradecer mais uma vez. Eu gosto sempre de começar e terminar agradecendo tudo, que é a melhor forma que a gente tem de viver Sem a vida é dúvidas. agradecendo, né? Sem Eu dúvidas. agradecer a oportunidade, estou sempre à disposição, acho que foi muito valioso. Vocês me encontram no @psicoanasoares. Estou lá, respondo direct, tá, gente? Então fiquem à vontade para me procurar, estou sempre à disposição. Onde é que a gente acha, Isa? Nossa, o meu é o psi.isadora Gonçalves. Muito bem. Muitíssimo obrigada pela sua Obrigada. disponibilidade em estar aqui, inclusive em tempo aí de finais, que você está corrida, mas sem dúvidas vai agregar muito aqui pra gente. Para finalizar, gente, uma curiosidade que ela contou de bastidores. Ela tem foto com o Ronaldo Fenômeno. Isso mesmo, trabalhei, né, no Cruzeiro. Então a gente tinha ali um bastidor, né, patrão, tudo. Foi um momento muito importante, inclusive foi o meu pontapé na psicologia do esporte, né, onde eu inicio a minha carreira, onde eu começo a bagagem, morando perto do Mineirão, vivendo muito de futebol. Então conheci muitas pessoas aí que hoje estão espalhadas pelo Brasil. Chego no Goiás e encontro com um técnico que trabalhou comigo lá. Então, assim, a gente vai agora alçando voos, né? E o futebol é muito bom porque é um network muito bacana. Sim, muito legal. E uma pergunta, final mesmo, assim. Os outros clubes aqui de Goiás têm psicólogo? Bom, a gente tem a Ana no Atlético Goianiense, temos Ana. uma Ana Também Gídio, da nossa comissão. da nossa comissão maravilhosa, Tem trabalha 2 anos. duas Duas Anas, Anas. Ana Isabela e Ana Maria, né? A Goiás é a outra do Atlético Goianiense. Briga. A gente abraça. E, inclusive tem na base, né? Tem ela no profissional e temos o Mãe Sagéria na base, temos no Vila Nova nas categorias de base. Qual que é o outro time, gente? Tem mais? Não sei, aqui a gente tem Goiás, Vila Vila e o Atlético. e o Atlético, tá? É isso, né? Isso. Os demais eu acredito que eu não conheço. Mas os principais Tem. tem. Alguém Ok. lá representou. Eu já ia falar que a gente ia torcer para quem tem, mas todos têm, pode escolher a sua torcida e tá tudo bem. Tudo certo. Então, muitíssimo obrigada. Eu acho que fica aqui a provocação, não para esse ano, mas para, ainda aqui na nossa gestão, fazer um evento aqui em que a gente possa reunir essas psicólogas dos nossos times aqui. Isso vai ser muito legal. E é algo que a comissão, ela, o tempo todo, eles têm projetos, o tempo todo. Eu falo, Trabalhamos. calma, espera só um Ano que pouquinho, vem. calma aí, só mais um pouco. Eu já combinei Você aqui, já me deu a entrega oportunidade. uma resolução que a gente faz um evento. E assim a gente vai se Vai sair, organizando. vai sair. Meninas, muitíssimo obrigada. Eu espero encontrar com vocês em outros momentos para a gente falar sobre esse assunto. E eu espero que o Hexa venha. Também espero. Acredito não, mas eu espero. Com saúde Então, mental, que é o com principal. saúde mental. né? Então, muitíssimo obrigada por vocês terem nos acompanhado. Não esquece, deixar like, comentário, enviar para um colega da psicologia que tem interesse na área, porque é assim que a gente consegue fazer com que esse papo, com que esse conhecimento chegue para todo mundo. Então, um abraço para vocês e a gente se vê no nosso próximo episódio.